Olá, bem-vindos. Esse é mais um Carta Capital Entrevista. A gente recebe aqui a Francilene Garcia, paraibana, professora da Universidade Federal de Campina Grande, primeira nordestina a presidir a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Francilene, obrigado por aceitar o nosso convite e bem-vinda. Obrigado por estar aqui. Agradeço a oportunidade. Bem, a gente sabe que a ciência já viveu dias piores, vamos dizer assim, nos últimos anos, mas também ainda não chegou aos dias melhores. E a gente vai discutir aqui, conversar um pouco sobre o que esperar, não só dessa próxima administração da SBPC, mas também dos desafios da ciência e do papel da ciência nesse processo de recuperação do Brasil e de um novo projeto nacional diante da nova realidade mundial, que inclui a mudança climática, a urgência climática, a reconfiguração da ordem global, os novos eixos de desenvolvimento do mundo, as novas necessidades e também um projeto de neoindustrialização do Brasil. Mas, professora, antes da gente entrar no ponto central, eu não vou escapar de fazer a pergunta, porque nós estamos gravando esse programa justamente no dia em que o ministro Alexandre de Moraes deu por encerrado, e o Supremo deu por encerrado o processo do julgamento da tentativa frustrada de golpe e, tendo transitado em julgado o processo, foram expedidas finalmente as ordens de prisão, não só do Bolsonaro, que vai permanecer na Polícia Federal, na Superintendência da Polícia Federal, mas de todos os outros que compunham ali o núcleo duro, o núcleo principal da trama golpista, incluindo, por exemplo, o general Augusto Heleno, o general Braga Neto, que já estava preso, o general Paulo Sérgio, o almirante Almir Garnier. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: como é que o senhor analisa essa decisão e qual é a sensação neste momento diante do anúncio de que os golpistas acabaram e estão presos a partir de hoje? Olha, eu acho que como uma boa parte da sociedade, da população brasileira, é uma sensação de alívio, né? Ao mesmo tempo em que a gente vê uma jornada muito bem conduzida pela justiça nas suas diferentes instâncias sendo finalizada, né? Então, acho que o 8 de janeiro, numa fase ainda recente de um momento da redemocratização do país e vivendo sob a égide de uma Carta Magna, que é a Constituição de 88, que coloca muito claramente direitos e responsabilidades, né, para pessoas e instituições, é inadmissível que a gente assista ou testemunhe, em pleno século XXI, né, uma jornada de violência e de tentativa de golpe, como a que aconteceu no 8 de janeiro, e achar que isso vai passar impune, né? Então, acho que uma das maiores vitórias nesse dia de hoje, além, claro, do exercício da materialização do julgamento, é a gente ver que no Brasil o cometimento, né, de desvios em relação à nossa legislação e os direitos das pessoas, inclusive o legítimo direito de um presidente assumir, né, está sendo punido, né? A gente tem uma cultura até certo ponto de ausência de devolutivas, né, quando as pessoas cometem algum tipo de desvio. Então, eu acho que é um momento de alívio, né, e de sensação de que a gente tem justiça nesse país. Bem, a senhora assumiu em julho, quer dizer, foi eleita e iniciou o mandato em julho deste ano, e tem falado muito na popularização da ciência. Inclusive, numa entrevista recente, a senhora falou que a ciência precisa estar no TikTok. O que exatamente isso quer dizer? Olha, eu acho que a sociedade brasileira talvez tenha sentido já, através de alguns movimentos onde a ciência se envolve, a importância do desenvolvimento científico. Eu diria que um deles foi durante a pandemia, né? O Brasil tem tido, ao longo dos últimos anos, uma forte política de desenvolvimento de vacinas, né? E naquele momento foi bastante ágil, porque tem um sistema único da saúde que já foi criado há algum tempo e que tem uma capilaridade em todo o país, e que, a partir do momento que a sociedade pressionou e essas vacinas chegaram, ela conseguiu, mesmo com mais de 700 mil mortes acontecendo, a gente teve, né, um processo importante aí de combate. Então, o Sistema Único da Saúde é um belíssimo exemplo da importância do que a ciência brasileira e a ciência brasileira conectada à ciência global tem produzido para melhorar
as condições e a qualidade de vida, no momento, inclusive, que a pirâmide etária cresce e a sobrevivência cresce em mais de 4 décadas, né? Fundamental a questão da saúde preventiva. Um outro ponto que eu acho que a sociedade brasileira tem pleno conhecimento é o próprio desenvolvimento da agricultura brasileira, né? Não seríamos um país de forte produção agrícola e desenvolvimento, inclusive num ponto importante, que é não permitir que o país volte ao mapa da fome, que é a questão da segurança alimentar. Tudo isso é desenvolvido com muita ciência, né? Então, a gente tem belíssimos exemplos para mostrar e somos protagonistas, né, em termos globais, em algumas áreas importantes, como essas que eu citei. Então, mais do que nunca, eu acho que até para evitar que nós voltemos a momentos onde o negacionismo assumiu, inclusive, narrativas que deixavam uma boa parte da população descrentes em relação à vacina, como aconteceu no momento da Covid, da crise sanitária, é a gente levar a população a exemplos concretos. Então, nessa gestão que nós estamos conduzindo, nós gostaríamos de levar numa linguagem mais acessível, mais presente, sobre vários temas, né, numa diversidade de problemas que nós enfrentamos, o papel da ciência nesses espaços. Então, é fundamental que chegue desde a criança que está cursando o fundamental, o desejo de talvez desenvolver uma carreira científica, por que não? Né? Quando você pergunta às crianças o que é que elas querem serem, até os 10, 12 anos, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser professor, porque são figuras, né, que estão ali muito próximas das narrativas do dia a dia, sobretudo me referindo aí a pessoas que vêm de uma camada, às vezes, socialmente mais vulnerável da sociedade. Então, nós queremos que a ciência seja também reconhecida, lideranças científicas sejam preciosas também e admiradas por nossos jovens desde cedo. Então, além de combater a desinformação, evitar novas ondas de negacionismo, nós gostaríamos que a população entendesse o papel da ciência de uma maneira mais geral, no alimento que chega no prato, na forma como a energia é provavelmente mais barata, né, em alguns ciclos, a importância de você reduzir, por exemplo, a presença de combustíveis fósseis para não contribuir mais com o aumento da temperatura do clima. Isso vai melhorar, inclusive, a condição de vida das pessoas, a fixação das pessoas nos ambientes. Eu que venho de uma região de semiárido no Nordeste, né, sei o quanto é importante mostrar às pessoas e trazer um pouco mais de esperança para essas pessoas de que mesmo com a diversidade, né, do aquecimento global, há condições de se viver e se habitar nessas regiões mesmo de semiárido. Ou chegar numa população ribeirinha que habita os rios nos estados amazônicos e mostrar que aquele bioma, né, aquela relação com a biodiversidade, é importante ter um diálogo com a população indígena, que já convive ali há muito tempo, sabe como se adaptar às comunidades ribeirinhas e levar conhecimento. Então, é esse diálogo que a ciência também reconhece que é preciso ter, né? E facilitar a compreensão de como o conhecimento pode ser importante para melhorar a qualidade de vida, para melhorar as condições de empregabilidade, para contribuir com algumas ações que essas comunidades muitas vezes estão mais distantes. No início dessa entrevista eu falei que o pior, que a ciência tinha vivido já os piores momentos do que vive agora. A senhora falou em negacionismo e eu vou voltar a esse tema. A minha pergunta é: o negacionismo é menor? Diminuiu? A ciência está sob menos pressão do que teve, por exemplo, nos 4 anos de mandato do Bolsonaro, quando também o negacionismo era parte da política do próprio governo? Há um ambiente diferente? Olha, com certeza, né? Eu acho que a própria liderança do presidente Lula em relação a eventos importantes globalmente que aconteceram recentemente no Brasil, né? O mais recente que acabou esse final de semana, a COP30, né? Trazer pela segunda vez, né, desde 92, novamente para o Brasil, e dessa vez no estado da Amazônia, né, em Belém, no estado do Pará, para que as pessoas, inclusive, reconheçam a importância de se discutir e se dialogar com quem convive com essa biodiversidade importante que o Brasil tem, é fundamental, né? A liderança do Brasil na reconfiguração de um momento onde o enfrentamento da crise climática, o novo regime climático que já está instalado entre nós,
precisa de uma maior compreensão dos países ricos, que mais poluem, né? É bom que se diga isso. Em geral, no hemisfério norte, estão lá localizados no hemisfério norte. Trazer os recursos para subsidiar que a ciência brasileira, a ciência de outros países, contribua para o enfrentamento, né? Em algum momento a gente vai ter que encarar o que ficou fora das deliberações dessa COP, que é a questão do momento onde vamos zerar a utilização de combustíveis fósseis. É importante que a gente mostre que há um diálogo. Certamente que a COP30, em tempos de negacionismo, não teria a transparência, o envolvimento das populações. Eu acho que essa foi a COP que teve a maior representação indígena, não apenas brasileira, mas de vários países, indígenas, inclusive relacionados a países onde há florestas tropicais. Então, tudo isso mostra que a gente vive um momento melhor, né? Mas em relação à COP, a senhora acha que o resultado foi melhor do que outras conferências do tipo? Na verdade, os pesquisadores e os ambientalistas, os cientistas saíram muito decepcionados com o documento final. Que balanço que a senhora faz da COP30? Olha, a ciência brasileira, inclusive, se declarou através de uma manifestação liderada por alguns cientistas que acompanharam diretamente a presidência da COP, né? A exemplo do Carlos Nobre, do Paulo Artacho, da Marina Hirota, e também com signatários nossos, né? A SBPC e a Academia Brasileira de Ciência assinam esse manifesto. Saímos frustrados, né? Porque a gente acreditava que sairíamos com um mapa para redução até zerar a questão do uso dos combustíveis fósseis. Essa deliberação não foi possível, e como a COP é uma convenção entre partes, o que entra nas deliberações finais precisa ser consensado por todos, ou pela maioria, né? Isso não aconteceu. Mas é importante dizer que tiveram alguns avanços, né? Foi pela primeira vez na história das realizações de encontros como esse, a ciência esteve presente na Blue Zone, ou na Zona Azul, muito diretamente acompanhando todas as discussões que são, em geral, protagonizadas por negociadores, diplomatas, né? Então a ciência esteve lá perto. E eu queria destacar para o lado da ciência brasileira a presença da Casa da Ciência, né, que funcionou no Museu Geld, e eu acho que as várias agendas que aconteceram ali ao longo das 2 semanas foram fundamentais para mostrar, nesse momento de importante presença das evidências científicas, né, que alertam o mundo já há algum tempo em relação ao novo regime climático e a necessidade da gente mitigar e entrar numa fase de implementação e adaptação. Eu acho que a ciência foi muito mais ouvida, né? Não chegamos na deliberação do prazo final para zerar o uso dos combustíveis fósseis, mas a gente tem a esperança que ao longo desse próximo ano de liderança do Brasil a gente consiga avançar um pouco mais. Eu diria, inclusive, que a presença dos povos originários, das comunidades ribeirinhas, né, mesmo com as agendas de manifestação que a gente viu, né, durante os dias de COP, mas elas foram ouvidas, então houve uma escuta, né? E isso está manifestado e traduzido, né, em documentos, né, em várias dimensões, em vários idiomas. Eu acho que sim, a gente teve um importante momento, mesmo não atingindo, né, o mapa do zero combustíveis fósseis como era o que gostaríamos. Qual será a prioridade do mandato da senhora à frente da SBPC? Olha, a gente traçou, né, com os colegas de gestão, e é importante dizer que a SBPC ela tem um processo de eleição por cargo, né? Então não é uma gestão que é conduzida uma chapa, digamos assim, são cargos. Mas a gente tem muito fortemente, né, a clareza de que há uma harmonia e uma compatibilização entre todos os eleitos para os cargos de vice-presidente, secretários, diretores de uma maneira geral, tornar a ciência com maior soberania e autonomia. A gente precisa aproveitar esse momento que o Brasil vive, inclusive nessa discussão de uma nova ordem geopolítica, de estabelecer o financiamento, né, com mais robustez e continuidade. Nós temos, desde a entrada do governo Lula, a partir de uma luta que a comunidade científica teve junto ao Congresso,
que foi o descontingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o nosso FNDCT, é uma garantia de recursos anuais contínuos para a ciência. Mas esses recursos, pelo tamanho do problema que enfrentamos, pelas desigualdades, inclusive, instaladas nas diferentes regiões do país, e por 6 anos de redução significativa nos investimentos para a ciência, a gente precisa estudar uma nova ordem, né, de investimento. Então, a SBPC coloca isso como ponto prioritário nessa gestão. Um segundo ponto que a gente coloca é exatamente rever, né, com um modelo mais permanente, né, a presença da comunicação, e isso envolve muito uma coisa que a gente se ocupa, né? A comunidade científica, a gente poderia dizer, é uma comunidade sênior, né? A gente precisa estimular que os jovens se interessem por ciência. E como fazer isso? A gente tem buscado deixar mais claro as condições de desenvolver uma carreira científica. Recentemente foi aprovado no Congresso, né, a possibilidade da gente ter as contribuições previdenciárias já na fase de formação, né, quando o jovem pesquisador está começando a fazer uma pós-graduação, né. A gente sabe que o cientista ele precisa, para além da graduação, ter pelo menos mais 6, 7 anos de formação a partir da pós-graduação. Então a gente tem buscado melhorar as condições de atuação de um jovem que quer ingressar numa carreira científica. A gente tem buscado também desvincular um pouco aquela ideia no Brasil de que lugar de pesquisador é só nas universidades. A gente precisa, até para ter uma indústria competitiva, que essa indústria também contrate pesquisadores, né? Que às vezes não precisa de uma pós-graduação como alguém que vai fazer uma carreira científica num ambiente de pesquisa, mas ele precisa ter uma formação ali significativa. Essa presença, inclusive, do pesquisador nas empresas vai permitir facilitar até o diálogo com as instituições que fazem desenvolvimento científico e tecnológico, as universidades e outras. E um outro ponto importante que a gente vivenciou nos 6 anos de negacionismo, desde o impeachment da presidente Dilma, foi a fuga de cérebros, a evasão de talentos nacionais que foram procurar alternativas, como estamos vivendo nesse momento em relação à realidade dos Estados Unidos, né? Fuga de cérebro por conta de situações similares, numa escala que tem um impacto muito maior, por conta até da presença dos investimentos naquele país. Então a gente também tem buscado dialogar com as agências de fomento, as federais, a exemplo do próprio CNPq e da CAPES, que tem um papel importante na formação do pesquisador, mas também nas agências estaduais, nas fundações de amparo à pesquisa dos estados, alternativas que, inclusive, se estejam mais presentes no contexto das políticas estruturantes que a gente tem hoje no Brasil, a exemplo da NIB, né, da Neoindústria Brasileira, como você citou, mas também a exemplo do que vai ter que ser construído pós-COP30 em relação a esse mapa de adaptação ao novo regime climático e algumas outras questões que a gente enfrenta no Brasil que já são legadas há muito tempo, né, como a própria questão da segurança alimentar, né. Então a gente tem imaginado que essa presença da ciência tem que se fazer a partir das pessoas, com as condições de boa formação, utilizando as infraestruturas das universidades que precisam ter um orçamento, né, Então, assegurado e contínuo. eu queria até tocar nesse ponto, porque, apesar, obviamente, de uma tentativa de reconstrução de tudo que aconteceu no Brasil, o esforço que foi feito aí, não só o governo Bolsonaro, mas os efeitos da pandemia, as universidades brasileiras, principalmente as universidades federais, vivem um momento de crise, muitas com problemas de orçamento, não tem dinheiro nem para pagar a conta de luz. A senhora vê um horizonte de soluções? Como é que a senhora vê a situação do ensino superior nesse momento, sem contar, inclusive, também os efeitos dessa guerra cultural instalada, por conta também da revolução tecnológica, contra o conhecimento, contra a ciência, contra a educação, que efeitos que isso tem, que estão tendo e que tem aí no médio e longo prazo? É como eu comentava em nossa prioridade, né? A necessidade da gente ter um financiamento mais robusto e até sem
uma base anual de diálogo, né, porque hoje, mesmo o FNDCT, ele é liberado a cada ano nos projetos de lei orçamentária. Quando a gente trata do desenvolvimento científico, você tem que olhar alguns anos à frente, né? As próprias universidades, para que elas mantenham as suas infraestruturas de pesquisa nas condições de receber e serem atrativas para os nossos talentos, né, para a gente evitar inclusive fuga de cérebros, é preciso que ela se antecipe. Então, a gente precisa ter um novo regime orçamentário para a ciência brasileira, que não pode ser numa base anual. A gente tem que sair dos limites do teto fiscal, né? É preciso que se entenda isso. As universidades, elas ajudam a construir o futuro do país. Não é só o dia de hoje, é o futuro. Então não dá para você lidar com recursos que são negociados a cada ano. E ainda mais quando existem prioridades, como a gente tem acompanhado, pelo menos a exemplo da atual legislatura na Câmara Federal e no Senado, né, onde há um conjunto de regras que acabam sendo mais valorizadas do que essas instituições, não dá para construir um futuro desse jeito. Então, a gente tem brigado para que, inclusive teremos uma audiência pública muito em breve, na Câmara Federal, para dialogar uma nova ótica, né, um novo regime, né, orçamentário para a ciência. E é claro que as universidades estão nesse processo, né? É preciso que a gente crie as universidades, inclusive as universidades foram interiorizadas, antes a gente tinha as universidades muito na faixa litorânea, nas capitais dos estados. Hoje a gente tem universidades em todas as partes do país, o que é fundamental, né? Tanto as universidades federais como os institutos federais, né, estão interiorizados. Isso deu maior condição para que a população não precise sair, se fixe, crie condições, melhore as condições, inclusive, de habitabilidade nessas regiões. Então, a gente precisa sair do teto fiscal. Como é que você consegue conceber um regime orçamentário que não prepara o país à frente, não se antecipa? Então, é nisso que a gente tem discutido muito fortemente. E eu diria que a gente precisa, inclusive, entender que a solução do Brasil, em termos da sua soberania, né, inclusive soberania tecnológica, né, até a própria questão de um referendo, né, mais firme em relação a evitar ou reduzir situações de golpe como a gente viveu recentemente, isso passa por conhecimento, passa por formação. E a gente tem alguns excluídos ainda no âmbito da população brasileira que a gente precisa trazer, né? Essa é a discussão mais firme que a gente tem no âmbito da SPPC recentemente.